Olá, meu nome é Renato Alves, eu quero apresentar a você algumas estratégias que vão te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação nos seus estudos, no seu vestibular, no seu concurso público. Essas estratégias foram extraídas do livro Não Pergunte se ele estudou, né? Pergunte se ele sabe estudar. Esse é um trabalho que eu desenvolvo, é o meu novo livro, junto a estudantes, técnicas de estudo com a aplicação da memorização. Então, eu preparei para você algumas estratégias que eu quero te explicar passo a passo. Uma delas é a questão do foco no estudo. Essa história de não saber estudar, ela é muito séria aqui no Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande porque nós não passamos o know-how, os professores não passam o know-how, como fazer para os estudantes. Eles dizem assim: essa é a minha matéria, esta é a data da minha prova, vá para casa e estuda. Agora, qual é o grande problema? A maioria dos estudantes não sabem estudar. E o que acontece? Quando não sabem estudar, eles se desmotivam, eles se desinteressam, eles acabam pensando em faltar, em desistir, vem a cola, xinga a matéria, xinga a escola, xinga o professor. E, na verdade, são pedidos de socorro de quem sequer sabe por onde começar os estudos. Então, vamos iniciar pelo foco. A questão do foco é a questão do saber desenvolver métodos de estudo, a questão de desenvolver algum tipo de técnica que auxilie nessa preparação. Tá? Depois que você tem algumas técnicas, algumas estratégias para o estudo, você vai fazer a acuidade mental. O que é a acuidade mental? A nossa memória é abastecida pelos nossos sentidos. Nos estudos, principalmente, nós usamos a visão e usamos a audição. Essa acuidade é saber, no momento certo, se posicionar da maneira correta. Por exemplo, numa sala de aula, o melhor lugar para você ter a melhor visualização, para você ter a melhor audição, apesar de muitas vezes estar uma bagunça em sala de aula, é possível estabelecer foco e concentração na memória auditiva e na memória visual e abastecer melhor essas memórias. Tá? Em casa, você tem um canto de estudo, você tem um local preparado para que você estude com mais foco, para que você consiga tirar do seu campo de visão qualquer tipo de estímulo que desvie a sua atenção do texto, do livro que você está estudando, do seu caderno, saber fazer uma anotação estratégica para não ficar criando estímulos que tiram o seu foco. Na teleaula também, se você estuda por videoconferência, se você estuda pela internet, a teleaula também exige alguma postura específica para que você fique mais focado, concentrado nessa aula. Depois que você sincronizou melhor a sua acuidade mental, você vai elaborar um plano de estudos. É incrível, né? Eu venho fazendo essa pesquisa há muitos anos. 2% dos estudantes brasileiros seguem algum tipo de plano de estudos. A maioria simplesmente estuda de modo intuitivo, olha para aquela pilha de livros dessa altura e diz assim: nossa, por onde eu começo os meus estudos? Isso é desanimador, isso é desmotivante. Um plano de estudos, você estabelece o tempo que você tem de preparação, a data da prova, do vestibular, do concurso, você tem que fazer uma seleção de todas as matérias que você precisa estudar, você vai descobrir, através de alguns cálculos que eu vou ensinar no livro, você vai descobrir o tempo necessário de estudo para cada matéria. Tem matéria que você leva 20 minutos, tem matérias que você gasta 2 horas. Então você precisa descobrir qual é o tempo necessário para o estudo de cada matéria. Você joga isso numa planilha, você segue esse plano de estudos inicialmente por uns 2 ou 3 dias, até você realmente verificar a validade do tempo que você estabeleceu. Você joga isso numa planilha para você poder seguir esse planejamento de estudos, que vai fazer toda a diferença. É diferente do plano de revisão, que eu vou falar daqui a pouquinho. O plano de estudos, ele vai fazer com que você estude com mais tranquilidade, com que não acumule matérias para você estudar na tua casa, na véspera da prova, ter que perder finais de semana estudando. Depois que você estabelece um plano de estudos e segue, você sente que começa a progredir nos estudos, você começa a sentir resultados no boletim, principalmente. Bom, estabelecido um plano de estudos, você tem que fazer a leitura concentrada. A leitura concentrada é um modelo de leitura que é diferente daquela leitura que nós fomos alfabetizados, que privilegia o hemisfério esquerdo do cérebro, que cuida da parte lógica, da parte racional. A leitura concentrada, ela usa sim o hemisfério esquerdo do cérebro, mas ela também utiliza o hemisfério direito do seu cérebro. Fazendo essa leitura concentrada, você começa a abastecer memórias operacionais, que são memórias de trabalho. São memórias limitadas em tempo e capacidade. Essas memórias operacionais bem abastecidas faz com que você consiga
realizar o exercício de fixação para a retenção da matéria. Então veja, você lê o conteúdo, finaliza a leitura, você faz o exercício de fixação que eu ensino aqui, são 6 etapas de fixação. Feitas essas etapas de fixação, você abasteceu memórias operacionais. Essa memória, ela é estratégica para curto prazo, tá? Ela dura em torno de 3 semanas. Tá? Se você precisa, então, para uma prova que você estuda na segunda e essa prova é na sexta-feira, ela resolve esse problema. Tá? Agora, essa retenção, ela pode, de 3 semanas, pode não ser satisfatória se o teu problema é saber um conteúdo para daqui a alguns meses, para um caso de um vestibular, um concurso público. Neste caso, você precisa estudar e fazer uso de um plano de revisão. O plano de revisão, sim, ele vai transformar, você vai pegar cada conteúdo estudado, né, fixado em sua memória operacional, você vai transformar numa ficha, fichamento da matéria. É uma estratégia muito especial, garante muita aprovação de concurseiros. A ficha de revisão, a gente vai aprender a preparar essas fichas, a organizar essas fichas de revisão, tá? E fazer a fixação nos prazos corretos para formar memórias de longa duração. Então, aquele conteúdo que você estudou no mês de janeiro, no mês de fevereiro, você vai lembrar no final do ano. Isso vai te ajudar no vestibular, vai te ajudar no concurso, se você é um estudante de direito, por exemplo, vai te ajudar a reduzir o tempo de aprovação no exame da ordem dos advogados, por exemplo, naquele concurso público. Então a gente vai aprender a formar memórias de longo prazo, onde o segredo não é a quantidade de vezes que se repete, mas é o intervalo entre cada repetição. Então existem 6 estratégias que juntas levam você à aprovação. Esse trabalho, Não Pergunte Se Ele Estudou, esse livro, ele tem feito alguns estudantes alcançarem um patamar assim extraordinário, alguns passando entre os 10 primeiros colocados em vestibulares e concursos públicos. Lembra, a questão é falta de método de estudos. Tá? A gente capacita o professor no Brasil, mas às vezes esquecemos de capacitar o aluno. Um aluno capacitado, um aluno que sabe estudar, ele se desenvolve independente do professor. Então, o livro Não Pergunte Se Ele Estudou, ele vem corrigir esse tipo de problema. Ele serve para profissionais que lidam com muita informação, serve para o garoto do ensino fundamental, para a menina do ensino médio, serve para o vestibulando, serve para o concurseiro. Então, ele tem todo um histórico, é um livro de 140 páginas, e é um livro que tem todos os slides, todos os resumos, as estratégias, tem o planejamento de estudos aqui em detalhes para você fazer. Então é um livro completo que vai te ajudar a ter o melhor desempenho. Então adquira agora no nosso site, na humanoeditora.com.br, faça bom uso, e eu quero te desafiar, aqui tem um desafio do boletim no final, que eu quero que você mande depois como melhorou as suas notas desse livro aqui. Tá? Então aproveita, adquira agora e comece a revolucionar os seus métodos de estudo. A estratégia está aqui, agora é com você. Boa sorte, boa preparação, sucesso nos estudos.